Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Fabiana. Olá. Olá, Fabiana. Tudo bem? Minha professora preferida. Buenos Fabiana. dias. Até de casaco da escola, Clíndia, para ficar no clima. Não, é porque acabou meus casacos tudo aqui. Tá tão frio que acabou meus casacos. Aí eu sobrou da escola. Esse é quentinho, né? Mas eu não sou todo mundo. Eu usei da escola. Mas Que enfim, bom. Fabiana, eu amo você. Ah, Sério, um dos principais adoro motivos de eu você. querer voltar para a aula é por causa da sua aula. E que eu Oi, professora. Oi! Eu queria que a curva do coronavírus baixasse logo, tipo assim, papapá, fim do coronavírus, erradicou, vacina, tá, aí faltava as aulas. Ai, seria bom, né? Eu me conectei 10h50, eu fiquei 10 minutos assim esperando. Nossa, e eu tentei entrar aqui e o Zoom tava dando erro. Eu falei, gente, não acredito, será que eu não vou conseguir? Mas aí depois foi. Tudo Eu bem? ia ficar levemente triste. Tô super animado. Tô bombando, né? Cara, eu fiquei muito animado. Ai, tá todo mundo aparecendo. Essa semana eu fiquei que tão bom. animado. Professora, essa semana eu li esse livro todo. Eu não pareço porque tô comendo. Esse livro todo do Bauman. Eu fiquei muito Pode feliz. aparecer, não tem problema não. Oi, Ale, bom dia. Qual do Bauman, Clíndia? É um box, cara. Olha o tamanho do box. Parece um livro inteiro, mas não é um livro, é um Sim, box. sim. São Modernidade Então- Líquida, Amor Líquido, Nascidos em Tempo Líquidos e Medo Líquido. Eu li tudo. Você leu todos? Todos. Essa semana. Mentira! Que isso? Professora, eu tenho lido tanto. Eu tô tanto feliz de conseguir ler, professora. Gente, Você não que tem noção. produtividade, hein? Professora, esse mês vai ser mais produtivo que o mês passado. Mês passado eu li 12 livros. Esse mês eu vou ler 24, cara. Caramba! Nossa, depois você tem que me dar mais aulas de concentração aí, Eu li 12 livros para ano ver se eu passado. consigo ler isso tudo. Cara, Que legal. eu não consigo ler igual as pessoas fazem de leitura dinâmica, ficar passando o olho assim. Eu sou bem lento para ler, acredite. Só que eu dedico muito tempo. Pois é. Resumindo, ele não dorme, não come, não se comunica, não faz nada. Só Cara, eu sento para comer assim, ó. Assim, de O verdade. pessoal na casa dele deve estar, nossa, que saudade do Klinger, né? Ele não aparece há um tempo aqui na sala. Não, mentira. Eu faço isso. É verdade. Ô, Clíndia, aqui, Mas que bom que você tá tem uma animado. ideia. Com isso daí da leitura lenta, eu identifico muito, velho. Eu também leio muito lento. Tipo, esses dias eu tava passando na internet, aí eu vi dica de especialista pra poder ler uma página em 1 minuto. Cara, aí a cabeça veio, tipo, dá? Cara, assim, eu leio, eu vi que é uma média, assim, dependendo do livro. Esse aqui, o tamanho dele, esse aqui é um que eu tô lendo, assim. Agora, comecei ontem, tô na página 111. Eu tava lendo ele, é tudo que você precisa saber sobre economia. Até ontem esse livro. E eu vi, por uma média, que eu li 35 páginas em 1 hora desse livro. Sério? O que é uma 35 páginas em 1 hora. Assim, tem livros que eu leio muito mais rápido, mas eu acho que eu não sou aquela pessoa que faço assim, ó, rapidão. Eu sou aquela pessoa que vai devagarzinho. Pois é. Mas eu entendo Exige um tempo, né? Porque nessa correria da vida de hoje, né, as pessoas não conseguem nem admitir que a leitura tem um tempo, querem acelerar até isso, né? É complicado. Mas para você produzir algum sentido sobre o que você lê, é importante mesmo que seja com calma, né? Que demanda um tempo de elaboração, enfim, né? Cara, Então, resumindo, emana tempo. Você não claro. quer resumir 900 páginas em 1 hora, entende? Não ruim. tem como. E é isso mesmo também, não precisa. Sabe, você tem Carlos que ler. falou que lê devagar também, é natural, é isso aí. Cara, cada um lê no seu ritmo, assim. O meu irmão é muito devagar. Muito devagar, mas tipo assim, mais devagar que ele. Mais devagar que ele.
né? Pois é, cada um vai no seu tempo. Mas, assim, dependendo da minha animação com o livro, eu leio muito mais rápido, isso eu percebi. Ah, sim, isso com certeza. Cara, quando eu li 1984, eu acabei o livro em 5 dias, cara. E ele tem 400 páginas. E eu fiquei muito feliz, cara, porque eu tava muito animado em ler o livro. Tipo assim, Exatamente. Caraca, final. Comecei a ler demais. E aí, eu acho que esse interesse e a concentração também, acho que são os mais importantes, né? Uhum. Você conseguir se concentrar. O Bush chegou aqui também. Mas eu acho que Com o Léo, oi Léo, Malu. que me Quem ajudou é esse muito a DJ que tá aqui, gente? É o João. É porque é o computador do meu pai. É DJ. Tudo bem, João? Beleza, professor? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Que bom que vocês estão todos aí. Então, hoje a gente vai falar, vamos trabalhar o revisional, né? Como a gente tem feito às segundas. E a gente está na página 56 do caderno 1. E a gente. Formação das monarquias. Isso. Aí aqui o título é Formação das Monarquias Nacionais. Nacionais, é verdade. Falei moderno, sem querer. Mas tanto faz, na verdade, né? Mas a ideia é que eu queria fazer um panorama desse início da Idade Moderna, assim, de modo geral, relembrar assim, os principais aspectos, porque eu estava olhando o revisional e no revisional não tem assim um tópico específico, por exemplo, sobre reformas protestantes, sobre mercantilismo, ascensão da burguesia e tal. É claro que esses temas atravessam esse que a gente vai falar hoje da formação das monarquias, né? Mas, assim, eu acho legal a gente fazer um panorama para a gente entender como todos esses acontecimentos, até a expansão ultramarina também, por conta das grandes navegações e tal, como é que está tudo muito conectado, né? Então, isso é um conteúdo que a gente viu, acho que no final do primeiro ano, para quem já era da escola. Nossa, eu pensei na Annelisa agora, ela chegou. E aí a gente vai, então, retomar isso e falar um pouquinho sobre essa questão da formação das monarquias nacionais. Tá? Show. Ótimo. Show. Então, tá bom. Nem perguntei se está tudo bem, né, Alê? Dentro do possível. Exatamente, sempre, né? Que bom. Na verdade, agora é mais ou menos, porque eu tive que parar de comer, porque senão minha mãe me batia. Parar de... Nossa, eu imagino. Porque você, né? Imagino em casa, Alejandro não assim, tem fundo. ansioso, pois é. Nossa, imagino. Quando eu tô nos dias que eu dou aula para vocês, são os dias que eu acordo mais cedo, eu acho que eu tomo uns 3 cafés da manhã, assim, até a hora do almoço. Porque todo intervalo eu vou, paro e faço alguma coisa. A gente fica, né, meio, você tá em casa, você vai lá e procura alguma coisa, é infinito, assim. Bizarro. Imagina você. A minha mãe fala, você tá comendo mais do que normal. Eu falei, claro, a mãe pode comer na escola. E o normal já não é pouco, né, Ale? Complexo. Mas beleza, gente. Então, vamos lá, a gente vai conversando, tá? Vocês devem se lembrar de muitas coisas desses temas, assim, que a gente vai tocar. Então, a ideia é que a gente vá conversando, tá? Eu queria começar falando sobre uma questão que é chave para a gente entender esse momento, que é um momento de transição. Se a gente pensar com os olhos do futuro, a gente percebe que esse momento do século XV, século XVI, é um momento de transição, né? E não é transição só porque formalmente é chamado de fim da Idade Média e início da Idade Moderna, mas porque é uma transição mesmo do modo de vida, da maneira como as pessoas se colocam no mundo.
E a gente está falando numa perspectiva bastante eurocêntrica, né? É importante frisar isso. A gente não está pensando aqui agora no Oriente, a gente não está pensando nas Américas. As Américas vão entrar nesse debate aí com relação a esse tema quando a gente começa a falar da expansão ultramarina, né? Então, é interessante de pensar como, por exemplo, o nosso pensamento é um pensamento construído na perspectiva europeia. A gente só começa a falar desse território que hoje é o Brasil a partir do momento em que ele é, entre muitas aspas, descoberto pelos europeus. E aí, então, eu queria abrir falando desse momento, que é um momento muito transitório, assim, de muita mudança, de mudança mesmo na maneira das pessoas, como eu disse, se colocarem no mundo, enxergarem o futuro, enxergarem a sua relação com a morte, tudo muda, né? Isso está muito pautado, por incrível que pareça, pelo movimento de crescimento dos comércios, das feiras, e o surgimento de uma classe, né, que a gente chama de burguesia, né? Então, aquele modo de vida feudal do campo, de uma sociedade que vivia muito pautada por uma perspectiva de felicidade pós-morte, né, que era muito conformada com uma realidade bastante difícil, escassa, e aí a gente está falando, né, não dos nobres e do clero, mas, né, dos trabalhadores em geral, dos camponeses, dos servos, dos artesãos. E aí, mas assim, essa perspectiva de uma melhora das condições depois da morte, isso era algo compartilhado pelo entendimento geral, assim, né? Era o que meio que pautava o inconsciente das pessoas no mundo medieval, assim, nesse mundo medieval europeu. E aí, com esse crescimento do comércio, a volta da vida urbana, o surgimento das universidades, isso tudo né, um processo, é lento e tudo mais, mas começa a se criar, a se cultivar uma outra noção de estar no mundo. E aí você tem uma série de processos concomitantes, né, que acontecem ao mesmo tempo, e que vão todos meio que na mesma direção e acabam contribuindo para esse processo que a gente chama de um processo de laicização, né? Um processo em que as pessoas não é que elas fiquem sem religião, deixem de acreditar em Deus, não é isso. Mas as pessoas deixam de ter a vida tão regrada, digamos assim, pelo que a igreja colocava, né, como perspectiva. A igreja passa a ter uma função mais restrita, né? Oi? Está escrito certo, laicização? Tá, é isso mesmo. Isso aí, beleza. Então, esse processo de laicização, por exemplo, ele ganha muita força com o surgimento das universidades e o conhecimento sendo discutido num espaço que não é necessariamente religioso. Ganha muita força, por exemplo, com o crescimento do que seriam os protótipos dos bancos que a gente tem, né? Que seriam aqueles sujeitos que emprestavam dinheiro e cobravam juros e tal. Isso está muito ligado também a um movimento do povo judeu, e os judeus vão ser muito criminalizados por isso.
Chegou a Manu também. Oi, Anelisa, nem te dei bom dia. Você chegou, né? Não sei se ela tá aí. E Manu. Oi, Manu, bom dia. Professora, Oi. só Bom pra dia. falar que a gente tá falando de juros, de dívidas e tal, acharam um cofre, né, em Pompeia, de antigos documentos de um burguês banqueiro, né, que tinha um monte de documentos sobre uma família que devia dinheiro, pegava empréstimo e tal. Descobriram que essa família ainda tá viva, tá? Tipo, eles carregam ainda esse nome. Sim, cara, eu vou te mandar o artigo depois, me muito manda. maneiro. Muito Caramba. maneiro. Aí você falou, eu lembrei. É bem maneiro. Eu te mando sim. Uau! E devia estar lá meio petrificado, né? Por conta lá dos Sim. efeitos. Assim, o baú. Não, o pior é que, tipo assim, o baú tava assim, bem danificado, só que os documentos estavam intactos. Intactos mesmo, porque, tipo assim, ficaram dentro de uma pedra, né? Sim, claro, preservados ali. Imagina achar isso, né? Que incrível. Sim, foi muito maneiro. Achei muito interessante. Gente, são de que época, será? Olha, De antes do vulcão. Será? Sim. Acho que, tipo assim, cara, eu vou até pegar o artigo aqui pra você. Um minuto. Eu não lembro exatamente a data, mas eles são muito beleza. antigos. Depois você me manda. Caramba. Que maneiro. Cara, sim. Bom, acho que Manu e Anelisa conseguiram entrar, né? Sim. Ô, professora, Oi. tinha um museu de Pompeia no Rio, não tem? Ou tinha, ou tem, não sei. Um museu? Acho que era um museu temporário, inclusive. Sei lá, foi tipo 4 anos atrás que eu fui nele. Ah, é? Ah, não conheço. Acho que era... Uma exposição, né? Provavelmente. Sobre... Sim. Ah, que legal. Nossa, o tempo que eu não ouço disso, meu Deus. Né? Pois é. Pô. É um tema muito interessante, assim, né? E assim, visitar lá deve ser incrível, né? Mas é uma catástrofe, assim, muito impressionante, né? Que aconteceu lá. E Pompeia pertenceu ao Império Romano, né? Então tem toda uma trajetória O filme é bacana. legal também. Já viram o filme? O filme é maneiro. Não. Tem um O filme da Pompeia Pompeia? mesmo. O filme Pompeia. É o do vulcão? Eu vi. Esse Os filme é maneiro. gladiadores, eu tô ligado, é maneiro. Conta muito da época que eles sequestravam, né? Transformam as pessoas em escravos para serem gladiadores mortos na arena e tal. Sim. Só que aí a história vai contar de uma história que um desses caras que foram aprisionados para virar gladiador, a filha do imperador se apaixona por ele. Nossa. E meio que uma vingança dos deuses para isso, os deuses destroem a cidade. Ah, sim. Que legal, que Eles bonitinho. interpretam dessa forma, né? A leitura que se faz, né? Que os deuses quiseram vingar porque era inadmissível isso. Aí Caramba. solta o vulcão, destrói tudo. É muito maneiro mesmo. Maneiraço. Castigo, um suposto castigo divino para. É isso aí. Não vou Mano, ver é esse muito filme. louco porque é muito caos. Porque fica, tipo assim, quase 40 minutos no caos, o fogo caindo do céu, inundando a cidade. E, tipo assim, todo mundo saindo desesperado, todo mundo morrendo. É muito louco. Imagina porque, isso tipo assim, naquela época, né? Sem né? ter Exatamente. explicações racionais para dar conta da situação, Cara, né? e incrível. E foi Teve de gente madrugada que o saiu. vulcão. Teve gente Fizeram que um saiu. cálculo, foi de madrugada que explodiu, ninguém entendeu nada, né? Tipo Muita assim, muita gente em casa dormindo, né? Sem. Sim, mas não teria como fugir de qualquer jeito, né? Cara, Difícil. Impressionante. e teve gente que fugiu, cara. Incrível, teve gente que fugiu. Que conseguiu sobreviver? Aham. Sim, Teve gente muita que fugiu. gente. Porque 2.000 morreram, que conseguiram calcular. 2.000 pessoas morreram assim no ato. Agora, pessoas que morreram por causa de queimadura, infecções e tal, não conseguiram saber. Sim. Mas 2.000 pessoas morreram no ato e o resto migrou para outros lugares. Caramba. Entendeu? Mas impressionante. Correndo mesmo, né? Assim. Uhum. Desesperador. Aí, o mais legal é que, tipo assim, no final do filme... Eu vou contar o final. Não conta não, por favor. Não conta não, Cleide. Vai que alguém quer ver.
A gente faz mano, uma sessão mas deixa eu falar, Pompeia, cada cara. um na sua casa. Depois a gente comenta. No Mas, final dá vontade de chorar. Pra assim, próxima aula. era tão enraizado esse negócio, tipo assim, dos deuses se vingarem da divindade, Sim. que meio que até os próprios que eles assumem que causaram isso, eles se matam, assim, sacrificam para salvar o resto das pessoas. Ah, sim. Pois é. A crença nisso é tão forte, né? Que Uhum. Não só a vida, literalmente. Ai, meu Deus, sumiu a tela. como se Deus fosse escravista, né? É. Contrário Gente, às uniões. Como é que volta pro Zoom? Desculpa, sumiu do Coloca nada. A assim, gente tem está que ouvindo você. Ai, meu Não, Deus. então, ele É um minimizou a botão em tela. cima, Jack. É um botãozinho botão. laranja. Achou o botão laranja? Laranja? Tom laranja? Ah, consegui. Botão laranja aqui. Viu? Tá, beleza, então. Tava na aba embaixo. O meu é voltar pra reunião. O botão é laranja, com uma setinha. Mas Ué. você tá no celular, né? No computador é diferente. Pois é. Desculpa. Calma, eu só falei, meu amor. Mas vai falar qualquer coisa, ela já fica emburrada. Que incrível. Não tô emburrada. Ai, eu te amo, me perdoa. Não quis ser grossa. Tá tudo bem, vamos lá. Calma, Então, galera. João galera. voltou, né? Tá vendo a gente, tá tudo Tô certo. vendo. Então, beleza. Vamos lá, gente. Então, assim, esse processo de laicização é muito forte e ele vai se manifestar de diversas formas. Essa laicização, a gente pode dizer que ela é um processo que atinge o seu ponto alto ali no século XVIII com o Iluminismo, né? Mas, por exemplo, nesse momento aqui, o próprio Renascimento também, que a gente não pode esquecer, acontecendo, as reformas protestantes, e as reformas protestantes acontecem muito meio que respondendo, né, meio que como uma resposta à indignação que a Igreja, a gente está falando da Igreja Católica Apostólica Romana, provocava, principalmente em alguns setores dessa burguesia crescente. Por quê? Muitos representantes, muitas pessoas dessa chamada burguesia tinham ascendência judaica, né? A gente sabe que os judeus, lá desde o Império Romano, foram obrigados foram expulsos, né, do seu território, ali na região onde hoje é Palestina, Israel, e aí tinha judeus por toda parte, né? Eles não tinham um território específico, né? E esses judeus, e aí daí vem muito do estereótipo que se tem do judeu, que o judeu economiza dinheiro, que o judeu só pensa em dinheiro. Você já deve ter ouvido coisas desse tipo, né? Desse tipo de associação. Mas os judeus foram um povo muito perseguido de forma geral, né? E nesse momento não foi diferente. Eles foram perseguidos porque essa ambição pelo lucro era considerada pecado, né? Entrava na chave da cobiça, do pecado da cobiça. Então, assim, isso era condenado pela Igreja. A gente não pode esquecer que existia o Tribunal da Santa Inquisição, né, que julgava mesmo as pessoas, enfim, que eram consideradas hereges. E aí a burguesia percebe que esse movimento do lucro era um movimento irreversível e que era, assim, né, a parada. Então, começa a se articular uma indignação em relação à Igreja Católica. E aí se junta isso a essa motivação por legalizar, digamos assim, o lucro perante Deus, junta-se a isso algumas críticas que se fazia, algumas práticas da Igreja, como a venda do perdão. Essas são as principais características lá, né, que motivaram o início da Reforma Protestante com Lutero. E aí, para quem não viu, é legal assistir ao filme, né, que se chama Lutero, que é muito esclarecedor sobre esse tema. Assim. A gente hoje não pode se prender muito nele,
Mas, assim, só para lembrar que é um movimento que faz parte dessa ascensão da burguesia. É meio que uma reivindicação burguesa para que houvesse uma igreja cristã, né? Porque eles não abandonam a cristandade, mas eles criam inicialmente uma outra igreja, que depois se ramifica e viram várias, né? Que são cristãs, mas que aceitam e até estimulam o lucro. Então, se a gente lembrar, inicialmente é o Lutero, né? A igreja luterana e tal, ele era um padre da igreja católica mesmo de Roma, que vai se revoltar contra a estrutura da igreja e ele propõe uma ruptura mesmo. Ele sofre muito por isso, né? Mas ele propõe a ruptura e é um processo que daí vai se desenrolar e também é irreversível. Tanto é que a Igreja Católica de Roma depois tem que fazer a contra-reforma para poder, porque perderam muitos fiéis, e aí a contra-reforma tem justamente a ideia de recuperar fiéis e de corrigir algumas questões que foram criticadas pelos protestantes, né? Como a venda do perdão, que era chamada venda de indulgências, a venda de relíquias religiosas, como pedacinhos de madeira que diziam que era da cruz de Jesus Cristo. Da cruz de Jesus. Por aí vai. Né? E aí, isso a igreja aceita e diz, olha, isso está proibido, a gente não vai mais fazer, isso viola os nossos princípios, mas outras críticas não foram aceitas pela igreja, a igreja manteve algumas coisas, como o celibato, por exemplo, que é a castidade dos padres, dos sacerdotes em geral, a questão do dogma da Virgem Maria também, que era criticado pela igreja protestante, mas que a igreja católica não abriu mão. Enfim, mas o fato é que o lucro não é mais condenado, né? Deixa de ser considerado uma heresia, e isso abre caminho para um avanço da burguesia, né? Porque aí a burguesia está legitimada por Deus, digamos assim, né? Os interesses burgueses do comércio, do lucro, dos empréstimos e tal, passa a ser legitimado. Essa é a vertente religiosa. Isso, de alguma maneira, também contribui para o crescimento da produção de obras artísticas, porque essa burguesia é a galera que tem grana, né? Que tem recursos para investir. Então, muitos dos artistas renascentistas eram financiados, né? Antes eram financiados por reis e tal, e a partir do século XVI, XVII passam cada vez mais a serem financiados por burgueses, que vão ser cada vez mais os que Cara, vão ter recursos. eu não sei qual foi, mas eu ouvi isso esses dias, não sei da onde, algum podcast, alguma coisa, de um artista muito famoso que fez um quadro, mas que ele fazia meio que cartazes para a burguesia, e ele utilizava da arte dele para produzir esses cartazes. E é muito famoso esse cara. E eu não sei qual que é o nome dele, cara. Eu esqueci. Ele fazia esses pesquisar. Deve ser um desses... merchan em cartaz, assim. Eles Sim. desenhavam, principalmente, que eu lembro que era para aquelas casas onde ficavam as prostitutas. Principalmente para essas casas. Moisés. Parece que Moisés. Bordéis. Bordéis. Bordéis, isso. Moisés. Maluco chamou Moisés de puta, Jesus, credo. Mas é muito interessante, assim, essas conexões que tem entre a burguesia e tudo que está acontecendo nesse momento, né? Esse crescimento da burguesia, ele é muito orgânico, assim, ele é muito fluido. E isso vai ressoar na religião, isso vai ressoar nas artes, vai ressoar na economia, vai ressoar na perspectiva de mundo das pessoas. Tanto é que e aí começa a crescer, né, as escolas de navegação e tal, e quando se começa também, porque aí tem uma outra questão, que é aquela do fechamento ali de Constantinopla, a partir ali de meados do século XV, né, 1453, mais ou menos. Lembram disso? Quando os turcos tomam Constantinopla, que era a capital do antigo Império Bizantino, né?
e eles fecham ali a principal porta de entrada para a Ásia. E aí se começa a perceber que eles precisavam ter outras possibilidades de se chegar à Ásia. E aí começa a se estudar, né, começa a crescer a demanda por estudos de navegação. E é nessa, é claro que não é do dia para a noite, mas é nessa que se desenvolvem as tecnologias que permitem que, aos pouquinhos, né, e aí eles já chegavam na costa da África, só que nunca tinham conseguido passar ali o chamado Cabo das Tormentas, atualmente África do Sul, né, cidade do Cabo. E aí, quando eles conseguem contornar ali o sul do continente africano e chegar na Ásia, eles começam a expandir todas as possibilidades, né? E aí, essa ida para o mar era uma ida muito aventureira, muito aberta, né, a possibilidades desconhecidas. Então, isso, para o imaginário das pessoas que viviam esse momento, era muito, muito modificador. Assim. Você ia, não sabia se ia voltar, não sabia o que você ia encontrar, né? Porque em 1492 o Colombo chega à América. Né? E aí, qual é a ponte disso com as monarquias? É que essas monarquias nacionais que começam a se formam também muito com o apoio da burguesia e vão financiar esses navegadores também. Né? Então, a burguesia associada a esses reis que vêm lá das famílias da Idade Média, lá dos nobres da Idade Média, né? Fazem meio que uma espécie de aliança, e é isso que está colocado aqui nessa primeira página, e que vai permitir essa centralização política, né? Porque lembram, qual era o lance da Idade Média? Era o lance da descentralização dos vários feudos, vários reinos, né? E aí, nesse momento aqui, do século XIV, século XV, com esse crescimento da burguesia, vai interferir nessas várias esferas que a gente falou, a religiosa, cultural, artística, enfim, interfere também nessa formação política. E aí você tem o que era descentralizado passa a ser centralizado. E aí várias disputas vão acontecer, mas o fato é que várias monarquias nacionais começam a se formar. E aí a gente tem que ter cuidado para não confundir esse nacionais dessas monarquias desse momento com o nacionalismo, que é só lá no século XIX. Né? Mas, nesse momento, o que a gente tem que entender como monarquias nacionais é essa junção de vários reinos, né, que passam a constituir uma só monarquia, ou seja, estarem submetidas a um só rei. Assim se forma Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Dentro dessa monarquia portuguesa, por exemplo, você tem vários reinos antigos. Dentro desses reinos tinham vários senhores feudais. E essas pessoas não desaparecem, mas elas passam a ser a nobreza desse novo modelo político centralizado. Tá? Tá. Deu Cara, pra... eu fiz um negócio muito bonitinho. O Léo começou a escrever, deu um troço, mano. Ficou tudo solto por aí. Agora eu tô vendo aqui, ó. Agora que eu tô olhando. Renascentista, grandes navegações. Vamos lá. Beleza. Só lembrar, gente, que o iluminismo aqui é só no século XVIII. Tá? Eu fiz só uma ponte, só para a gente saber que é meio que um processo de... segue uma mesma iluminação. Linha. Isso. Uma mesma linha de laicização, de racionalização, meio que progressiva, né? Eu vou passar uma reta em cima, então, só para deixar claro que iluminismo é entre aspas, assim. É uma continuidade, né? É meio que a culminância, digamos assim, desse processo de laicização aí que se inicia com a ascensão da burguesia. Tá? Até aí tudo bem? O legal do Klinger é que ele consegue ser aluno e quadro ao mesmo tempo, né?
Aluno em Consegue quadro. ouvir? Aluno e quadro ao mesmo tempo. Cara, é porque assim, eu gosto de escrever bastante. Só que eu quero escrever aqui no computador, porque, sei lá, mano, não deu vontade de Multiuso. fazer. Tem que O pior- printar essa tela aí, não sei se vocês Porque conseguem. fica salvo para todo mundo, entende? Eu tô fazendo isso. Ah, beleza, Léo. Nossa, vários. O Léo, eu e Léo. Oi, É só Manu. eu e Léo que estão. Quem mais tá fazendo? Ou é só eu e Léo? Ô, Léo, só eu e você que estão fazendo isso? Acho que é. Eu não consegui ouvir a Manu direito, tenho- tá baixinho. Vocês ouviram? Ah, Manu. A Manu tá aí. A Morreu. Acho que Eu sim. também Ela tirei disse, print. também printei. Eu nem sei Cara. como é que vocês printam, gente. A Meu tela. Anotações de save. Você tá no computador ou no celular? Ah, tem como tirar print pelo Zoom? Tem. Hein? Meu Deus, nossa. No meu computador eu ativava a tecla de segurança pensando que não dava pra fazer isso. Caraca. Ó. Que doideira. Aonde tem como fazer isso? Eu não sei. Eu tô Quando aqui você fazendo. anota, tem um negócio que tu saves. Não sei se tá em Print? português Ah, o seu. sim. Pega o celular e tira foto, tá ótimo também. Aqui, né, no Annotate. Não tem. Eu tô fazendo assim, ó. Mecanicamente, né? Tirando foto aqui. Mas eu posso descer, então, um pouquinho aqui para a gente fechar esse tempinho? Vocês podem voltar Pode. no mesmo link para a gente acabar de fechar depois? Com certeza. Pode sim, professora. Beleza. Eu vou tirar foto. Ânimo. Alguém mais quer salvar, tirar print, alguma coisa? Deixa eu tirar foto. Vou tirar normal mesmo, porque. Vontade. Boa, muito bom. Cara, eu gravei, vocês acreditam? Meu celular apagou. Caraca! Mas essa aula fica salva também lá na plataforma, com o link do YouTube. Caraca, Então, mano. isso tudo aparece, eu acho. Bom, vamos lá. Então, galera, a gente tem 2 minutos e meio, mais ou menos, para fechar esse link. Eu queria falar só dessa questão, dessa aliança que acontece. Então, a gente tem um mundo que é um mundo chamado de mundo estamental, né? Um mundo feudal, em que tinha aqueles estamentos, a gente nem chama de classe no mundo feudal, então eram os estamentos. Né? Os estamentos eram a nobreza, o clero e o resto, né? Digamos assim. Incluía os servos, os camponeses, os artesãos, eram os trabalhadores das poucas cidades que tinham. Né? E a gente passa para uma sociedade é uma sociedade ainda muito hierarquicamente dividida, que é essa sociedade moderna, mas que passa a contar com uma nova categoria, né? Com uma nova classe, que é a burguesia. Então, a burguesia vai movimentar muito esse mundo, como a gente viu. Mas a nobreza e o clero não perdem os poderes que eles tinham antes. Tanto é que a gente sabe que o pilar lá do absolutismo é o pilar da manutenção dos privilégios da nobreza e do clero. Né? E os próprios reis faziam parte dessa nobreza. O grande lance é que a burguesia já era financeiramente muito forte, mas em termos de prestígio, de poder, de relação, eles não tinham poder, por exemplo, para fazer uma Revolução Francesa no século XVI, se a gente quiser fazer um exercício aqui de distopia temporal. Né? Então, eles não tinham a força, por exemplo, para virar a mesa e tomar o poder. Então, eles se aliam à nobreza e ao clero, né? E aí eles vão financiar uma série de projetos. E, com o tempo, eles vão se fortalecendo, e aí a gente sabe o que acontece lá no século XVIII, com o iluminismo e com, aí sim, a virada de mesa da burguesia, né? Que vai derrubar o absolutismo. Então, esse momento aqui, dos séculos XIV, XV, XVI, é um momento de alianças entre essa nobreza e o clero e a burguesia ascendente. E a gente percebe como a burguesia, esses interesses burgueses, vão se manifestar em várias esferas, como a gente colocou, religiosa, econômica, política, na perspectiva de mundo no geral. Tá?
A gente vai voltar, então, no mesmo link